O Congresso irá aprovar alguma grande reforma econômica até a eleição de 2022? Qual é o atual apoio ao governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados? A base atual do governo seria capaz de barrar algum pedido de impeachment no Congresso? E se você assistiu ao programa anterior, eu fiz uma aposta sobre qual seria o nível de apoio popular ao governo Bolsonaro quando chegássemos em julho. Vamos ver se eu acertei ou errei neste vídeo. Olá, bem-vindos novamente ao programa Risco Calculado, exclusivo aqui no canal do Jota. Eu sou o Fernando Mello, cofundador do Jota e diretor do Jota Labs, o nosso laboratório de ciência de dados. Antes de começarmos a análise de hoje, se inscrevam aqui no canal, curtam, comentem, compartilhem e não deixem de ativar aquele sininho para receber todos os vídeos do Risco Calculado. Não percam o Risco Calculado. Vamos divulgar muitos outros vídeos que ajudarão você e a sua empresa a diminuir as incertezas. Hoje, nós vamos falar do Índice de Previsibilidade Legislativa, um modelo criado pelo Jota lá em 2018 e que analisa o grau de apoio da Câmara dos Deputados ao Executivo. O nosso índice tem dois componentes. Primeiro, nós usamos todas as votações da Câmara para medir a distância de cada deputado em relação a todos os outros deputados. Imagine assim, se uma deputada vota exatamente igual a outra em todas as votações, a distância entre elas é zero, não é mesmo? A gente consegue calcular essas distâncias entre todos os deputados e colocar em um mapa de duas dimensões. Os clientes Jota Pro podem usar esse mapa para entender quais parlamentares são mais próximos de quais e saber quem influencia quem na Câmara dos Deputados. É uma ferramenta interativa e muito divertida, pelo menos para quem, como eu, gosta muito de política. O segundo elemento do nosso índice é uma média móvel do grau de governismo de cada deputado. Ou seja, calculamos o percentual de vezes em que o parlamentar segue a liderança do governo nas votações. Quanto mais perto de 100%, mais governista é o deputado ou a deputada. Quanto mais perto de 0%, menos governista. Esse cálculo permite a gente comparar o grau de governismo da Câmara como um todo, por bancada ou por partidos, ou até por bancadas regionais. Atualmente, o grau de apoio geral está um pouco abaixo dos 75%. Esse valor não é dos mais altos historicamente não, e coloca em dúvidas a aprovação de grandes reformas econômicas. Se olharmos para a aprovação da reforma da Previdência sob Lula, da reforma trabalhista ou da PEC do teto dos gastos sob o Temer, ou mesmo para a reforma da Previdência sob Bolsonaro, agora, em 2019, todos esses casos, todos mesmo, ocorreram em momentos em que o grau de apoio ao presidente na Câmara estava acima dos 85%. No começo de 2021, após Arthur Lira ser eleito presidente da Câmara, o grau de governismo da Casa chegou aos 87%. Mas desde então, houve uma queda acima de 12 pontos percentuais, colocando em dúvida essa probabilidade de grandes reformas econômicas. Não é pouca coisa não. Por outro lado, o apoio atual na casa dos 75% está ainda distante de uma margem que aponte para qualquer risco de impeachment. Em 2016, antes do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, o grau de governismo na Câmara dos Deputados caiu para abaixo dos 60%. Bolsonaro deve começar a se preocupar quando o apoio ficar abaixo dos 70%, pois desde que o nosso índice começou a ser medido, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, foram pouquíssimos os momentos em que o índice ficou abaixo desses 70%. Isso ocorreu após o escândalo do Mensalão, em 2005, e antes do impeachment da Dilma Rousseff, em 2016. Este gráfico aqui na tela mostra um histórico do nosso índice desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Para o próximo mês, nossa aposta é que o índice de previsibilidade legislativa permaneça entre 70% e 75%. Não abrindo grandes riscos de impeachment. Mas a crise política com as denúncias do Ministério da Saúde
podem sim jogar esse valor mais para baixo. Acompanhar os dados semana a semana será muito importante. Se você quiser acompanhar esses dados mais de perto, procure a equipe do Jota no e-mail disponível na descrição deste vídeo. Aqui no Risco Calculado, todo mês, nossa equipe de analistas de dados e cientistas políticos prepara para você uma análise quantitativa sobre as instituições brasileiras. Nós também sempre apresentamos previsões para o próximo mês. Que tal calcular o risco para a sua empresa aqui com a gente? Antes de terminar o vídeo de hoje, vamos checar a aposta que fizemos na edição anterior do Risco Calculado. Você se lembra dela? Todas as pesquisas que saíram nesse período ficaram dentro das nossas projeções. Ufa! A versão mais recente do nosso modelo mostra que, atualmente, Bolsonaro tem 50,3% de ruim ou péssimo, 22,2% de regular e 25,9% de ótimo ou bom. Clientes JPRO podem acompanhar os dados diários do nosso modelo para balizar as suas próprias decisões. Nós também sempre enviamos as apostas para o próximo mês. Atualmente, Bolsonaro tem o pior saldo entre a avaliação positiva e negativa do seu mandato. Quer saber mais sobre as nossas análises quantitativas feitas com as ferramentas de dados do Jota? Solicite uma demonstração neste link que está aqui na tela ou então aqui na descrição que está abaixo deste vídeo. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo Risco Calculado. Um grande abraço!